Agora a gente vai falar sobre a nossa entrevista do dia. Eu já te lanço uma pergunta. Aí no seu local de trabalho, existe alguma mulher ocupando um alto posto, liderando uma equipe, por exemplo? Como ela é vista nessa posição de destaque e decisão? Ela é respeitada? Bom, um estudo recente mostrou que para 91,9% das mulheres, é quase a totalidade, ser competente no trabalho, naquilo que faz, não foi suficiente. Sabe o que elas precisaram fazer? Ajustar a própria postura para serem levadas a sério. Hoje nós vamos conhecer mulheres que enfrentam barreiras ainda presentes no mundo corporativo. Uma delas, por exemplo, saiu da área de segurança do trabalho, hoje atua como engenheira e teve que mudar porque o ambiente de trabalho influenciou essa mudança de carreira e de área. A gente recebe também outra mulher que desempenha uma função geralmente atribuída a um homem. Você já contratou, já ouviu falar em esposa de aluguel? Hoje vocês vão conhecer. E é claro, tem também uma especialista em recursos humanos para nos explicar como está o lugar da mulher no mercado. Todas elas já estão aqui ao meu lado na mesa. Vou apresentar cada uma. Aqui ao meu lado a Eliana Machado, especialista em gestão de pessoas. Bom dia, Eliana. Seja bem-vinda. Bom dia. Prazer. Aqui a Loruama Cisternas, engenheira civil. E a Érica Carlin, esposa de aluguel. Bom dia, meninas. Bom dia. Gente, chama muita atenção, temos histórias diversas aqui. E antes da gente entender a fundo como é que o mercado está enxergando essas mulheres, já vou começar aqui pela Érica que está na ponta. Érica, conta pra gente, esposa de aluguel. É a primeira vez que eu ouço falar. Eu já ouvi falar do contrário, né? Você desempenha, então, aqueles serviços básicos dentro de casa que a maioria das pessoas não dominam. Não só as mulheres, tem muito homem também que não sabe fazer. Mas fala um pouquinho do que você faz, do serviço que você faz. Tudo bem? Bom dia. Então, Juliana, eu tenho realmente cliente, 90% dos meus clientes são mulheres. E os outros são homens, mas na maioria são mulheres mesmo. É um papel que eu aprendi com o tempo, eu sou muito curiosa, sabe? Eu acho que se alguém fez, eu consigo. Eu só tenho que prestar atenção, me organizar, que se está feito, eu consigo. É assim que funciona. E também você vai apertando um pouquinho aqui, apertando um pouquinho ali, aí você fala, eu pago ou eu faço? Peraí, deixa eu aprender. Aí você vai se especializando e assim vai fluindo. E foi uma decisão também de mudança de carreira, você atuava em outra área, agora você está atuando numa profissão que ajuda também a dar autonomia para outras mulheres, né? O poder de contratar uma profissional, né, mulher. Muito. Eu faço questão de todos os meus serviços, eu faço questão de explicar o que eu estou fazendo, o porquê que eu estou fazendo. A minha intenção sempre é consertar, porque se tiver conserto, vamos consertar. Não dá? Epa, peraí, isso aqui tem que ser trocado. E assim funciona. Maravilha. Tá fluindo. Ô, Érica, antes da gente entrar a fundo nessa sua transição de carreira, vamos conhecer também a história da Loruama. Loruama, então você teve que trocar de área, né? Foi da segurança do trabalho para a engenharia civil. O que motivou essa decisão sua? Bom dia. Eu comecei na segurança do trabalho e aí meu primeiro emprego nessa área foi numa empresa de engenharia. E ali eu comecei a gostar muito da área. E ali eu pensei, por que não ir além? Aí fui lá, fiz a faculdade, fiz tudo. E o legal era que eu conseguia viver, né, na prática o que eu aprendia na faculdade. E ali eu só fui me aperfeiçoando. Depois fiz pós, hoje eu sou engenheira civil, engenheira de segurança e tenho especialidade em patologia das construções. Uau, foi longe, né, na especialização, e a gente acompanha algumas imagens de você ali na prática, né, ali dando orientações. Hoje você está à frente de uma equipe, você tem que comandar inclusive homens? Eu já comandei, já tive uma equipe até de 17 pessoas, né, que eu liderava. Hoje eu saí da CLT, hoje eu empreendo, eu sou sócia com uma outra engenheira, né, e a gente atua nessa área de condomínios, inspeções prediais, nessa área de patologias. Entendi. Mas essa mudança, ela passou por algumas barreiras que você enfrentou, né? Muitas. Essa decisão, ela veio de que situações específicas que você viveu no ambiente de trabalho? No meio corporativo, eu passei por algumas situações bem constrangedoras que me abalaram muito, né? E chegou um ponto que eu falei assim, eu não quero mais passar por isso e eu não aceito mais. E aí eu tomei coragem e fui fazer o meu. Né? E assim, o mais interessante é que muitas das vezes não eram de homens que vinham. Apesar de serem ambientes majoritariamente de homens, muitos dos preconceitos e das situações que eu passei vinham de mulheres.
né? E eu acho que é o reproduz, que mais impacta a gente, né? Que é, às vezes, você ouvir uma frase, ouvir uma coisa que te rebaixe vindo de outra mulher. Porque, infelizmente, tem mulheres que chegam no cargo de liderança e acham que tem que agir como homens, né? E aí acabam... Essa mudança de postura, né? Inclusive, vou aproveitar e conversar aqui com a Eliana. Eliana, como é que o mundo aí corporativo, né? Quando se pensa em recrutar pessoas, essa coisa que a Loruama falou de mudar a postura, mudar a atitude. Geralmente se fala, né? Acha que a mulher é mais emotiva, né? Dão esses atributos, né? Mas isso é algo valorizado, essa sensibilidade que se atribui diretamente à mulher, embora não seja assim uma regra, né? Mas isso é valorizado no trabalho ou questões mais objetivas que atribuem a homens é só algo que o trabalho vê também? Na verdade, hoje as questões têm mudado bastante, né? As organizações têm buscado contratar as pessoas por competência, pelas suas qualificações, pelo seu conhecimento, seu histórico, graças a Deus, né? E isso tem, de uma forma muito abrangente, sido um ponto positivo para nós mulheres. Por quê? Porque a mulher ela sempre estuda mais, né? Ela busca, como a Érica colocou, ela está sempre atenta, né? E tem as habilidades comportamentais que são muito importantes, como você pontuou. Ela é mais atenta, ela é observadora, ela consegue fazer várias coisas ali ao mesmo tempo. Tudo isso que são pontos importantes para a colocação dela no mercado e até mesmo, principalmente, no cargo de liderança. Eliana, chegou uma pergunta interessante aqui pra gente, né? Inclusive o WhatsApp está na tela, podem participar, mandar a pergunta aí de vocês, contar a história de vocês. É da Glória, lá de Vila Velha. Ela perguntou assim, se na prática do RH, alguma coisa hoje pesa mais na hora de promover alguém pela liderança. Então, o RH observa algo mais específico? Existe essa diferenciação? Sim, é importante, principalmente as empresas que fazem o acompanhamento, né, avaliações por competência, onde ela consegue ali alinhar, reunir várias questões que são importantes para aquele cargo, né, para aquele perfil daquela promoção e identificar se aquela candidata tem, né, esse perfil ideal. Então, hoje nós temos ferramentas específicas, através dos processos de PDI, que você consegue realizar uma promoção justa. Isso, porque então quando o currículo é equivalente, homens e mulheres, eles tendem a ser avaliados da mesma forma? Sim, são avaliações que são feitas, tanto as avaliações psicológicas como as avaliações comportamentais, que são ferramentas que vão possibilitar a definição de qual dos candidatos tem o perfil ideal para aquela vaga. É uma meta, né, do mundo corporativo, sempre deixar mais equalitário esse processo. E me conta, Érica, quando você decidiu sair, você trabalhava em que ramo? Eu trabalhei no shopping 21 anos, dedicando ao shopping. E ali, com a minha meu segundo lugar onde eu trabalhei, a dona vinha algumas coisinhas que ela falou, Érica, você consegue mexer? E daí ela começou a me aguçar. Daí eu comecei a mexer, comecei a entender, E foi indo. Eu saí do shopping, trabalhei 21 anos no Shopping Vitória, trabalhei em 3 lojas. Aí, nesse período todo de tempo, tá, gente? Aí depois, foi ano passado que eu saí, vou me dedicar só à minha área, que está dando certo. Por quê? Até porque não é fácil achar mulher nesse ramo. Eu até convoco, gente, vamos para cima. Tem mercado. Vamos para cima, vamos fazer. Estamos aqui para isso. Não existe esse negócio de gênero. Você tem intenção de aprender? Vamos, eu ensino. É prático. Para coisas não precisa de gênero. Precisa de ter disposição. Você quer aprender? Vamos. É simples. Inclusive, a Érica até rebate essa questão de tarefas que são mais propensas para homem, para mulher, equipamentos que você vai usar, tudo isso, assim, você veio também quebrando essa barreira de que sim, não até existe porque o isso. homem, a questão, vamos colocar aqui, o homem pega muito mais força do que a mulher, mas tem tanta máquina aí que a gente equivale. Então, eu não preciso fazer força, eu tenho que pensar de que jeito que eu vou estar fazendo aquele serviço. E tá aí, tá para todo mundo, é fácil. É só buscar. Se está feito, você consegue fazer.
Está sendo um sucesso, Só se então, na dedicar. área, empreender nessa área. Ainda né, bem. Érica? Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Trabalhei muito para os outros, agora eu trabalho para mim. Eu tenho meu tempo, a minha agenda, curto a minha família, e assim vai. Tá dando certo, tanto é que estou aqui hoje. Maravilha, compartilhando essa história com a gente. Lohome, no seu caso, ao mudar, né, de área, decidir agora também empreender, abrir um negócio próprio, essa adesão de mercado, como é que foi enfrentar, se colocar nesse lugar também? Quando a gente vem de um meio que já te lapidou tanto, as coisas começam a ficar um pouco mais leves na sua vida, né? E hoje em dia a gente tem muitas formas de ser ajudada, muitas associações, né? Eu faço parte mesmo da FEAG, eu trouxe até o capacete rosa, que é o nosso símbolo, né, que é para mostrar que a gente está ali, que o lugar de mulher onde ela quiser, né? A AFEAG é a Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências do Estado do Espírito Santo, e é muito legal ver histórias de mulheres que se ajudam, a gente sempre tem grupos, está sempre juntas, trocando experiência, indicando, né? Então, assim, quando você vê mulheres que já chegaram lá, mulheres que estão vindo, né, e você às vezes consegue tanto estar de um lado quanto do outro, ajudando, né, dando força, isso tudo faz a gente ficar mais forte, né? Hoje todas as capacete rosa. E hoje as entidades de classe têm se atentado muito para isso também, né? Eu, como engenheira, faço parte do CREA. O CREA, ele tem incentivado muito essa questão da mulher, dando muito auxílio, muito curso de capacitação e até ajuda mesmo, às vezes, quando tem uma mulher que sofre alguma violência, alguma coisa, as entidades estão lá, ativas, né? Isso é muito importante, porque a gente vê que a gente não está sozinha. Né? E com parceria a gente vai muito mais longe. Isso, muito importante essa união, cada uma ajudando a outra. Com né? certeza. Eliana, você falou aí sobre esses processos cada vez mais igualitários que as empresas buscam, mas existem ainda desafios, as empresas elas precisam incorporar algum método para tentar realmente ser cada vez mais transparente, mais igualitário, porque é formado por pessoas, né? E a gente está dentro de uma cultura, como a própria Lohama falou, as próprias mulheres descredibilizando. Existem ainda avanços? Sim, estamos, né, cada vez mais avançando nesse sentido. Hoje tem muitas empresas que têm a própria ouvidoria, né, dentro da organização, onde o colaborador pode colocar ali o seu problema, muitas vezes até mesmo tem que se identificar, e aí o RH entra em ação, fazendo desde a conscientização de todos os colaboradores em relação àquela questão, como também o acompanhamento, né? Temos empresas que hoje têm o psicólogo que faz esse trabalho, o assistente social e a gestão, né? A gestão ela tem que estar o tempo todo atenta a isso, principalmente agora, né? Estamos aí nesse início de implantação da NR1, onde a gente fala muito sobre a questão da saúde mental e isso pode sim ocasionar, né, qualquer atitude dessa dentro da organização contra uma mulher pode ocasionar também um problema junto à NR1. Então esse acompanhamento ele é necessário, ele deve ser feito para que realmente a empresa seja transparente dentro dos seus processos, desde a contratação, admissão e manutenção desse colaborador. Inclusive, quando a gente fala de promoção especificamente de mulheres, ainda é colocado muito em debate a questão se a maternidade, por exemplo, ela influencia ou não nessa decisão da promoção. O que você tem observado, Eliana, sobre como as empresas têm visto, né, a decisão de colocar uma mulher em período fértil ou não, num cargo de chefia? Como é que as empresas têm avançado sobre esse debate, assim? É algo também que avançamos muito de forma positiva. Antes existia até mesmo, né, tem anos nessa área e o cliente ao passar um perfil, às vezes ele falava, eu só quero sexo masculino. Hoje isso é até proibido, na verdade. Então essas portas têm aberto. Por quê? Porque a mulher ela pôde mostrar que mesmo ela tendo essa questão da maternidade, ela não deixou de ser uma profissional. Ela cumpre seus compromissos, ela cumpre suas obrigações e ela faz falta, inclusive, dentro dessa organização. E a partir do momento, inclusive, dessa maternidade, essa maturidade que essa mulher adquire, contribui muito, muito
para a organização, em todos os sentidos. Acredito que por isso que as lideranças têm cada vez mais aumentado aí o número de mulheres. Isso, são olhares diversos, né, para poder conduzir. Meninas, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu queria aproveitar aqui que vocês estão aqui. Passa aí rapidamente, como é que faz para contratar esposa de aluguel, por exemplo? Vamos lá, tá fácil. WhatsApp 27 027 99870 0441. 99870 0441. Érica. Muito útil, então, no seu dia. Dona da obra, dona da obra. Só chamar lá. Dona da obra. Dona da obra. Loruama, como é que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Hoje no meu Instagram é @eng.loruamacisternas. Lá eu posto a rotina, o dia a dia, os serviços que a gente faz, né, os acompanhamentos, até para as pessoas entenderem também e a gente educar os nossos clientes, né, porque às vezes tem muitos serviços que eles não conhecem, então eu faço sempre de uma forma onde todo mundo possa entender o que a gente faz. E até divulgar também o trabalho da associação, né? Sim. Obrigada, tá? Eliana, você também divulga o seu trabalho através do RH? Sim, hoje eu sou CEO da Center Recursos Humanos, nossa empresa trabalha com recrutamento e seleção de profissionais e também sou mentora de carreira. Então as pessoas podem acessar o nosso site, que é o www.centerrh.com.br ou nos ligar no 3315-4818 e estamos à disposição. Maravilha, meninas, muito obrigada pela presença, vida longa aos projetos, obrigada. Tá bom? E que a gente ocupe cada vez todos os lugares, seja de liderança, seja de decisão, tá? Muito obrigada, até um próximo encontro aqui. Até uma próxima.